Enquanto eu fazia o roteiro do vídeo todas as recompensas do Luffy, percebi que ele tem recompensas bem determinadas e proporcionais, com exceção de uma recompensa que ele não teve e quebra essa sequência. Aí vem a pergunta, por que o Luffy não teve uma recompensa de 200 milhões de beris? Essa recompensa é proibida? Ele não era digno de ter essa recompensa? Nós vamos tentar encontrar uma resposta para isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar o porquê o Luffy não teve uma recompensa de 200 milhões de beris, sendo que ele tem recompensas e aumentos proporcionais, mas ele não teve uma recompensa de 200 milhões de beris. Por que será? Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para contextualizar como as recompensas do Luffy são dadas e os aumentos de recompensa que ele tem, nós temos que ver cada uma das recompensas, mas eu só vou citar. Eu já fiz um vídeo em específico só comentando como o Luffy conseguiu cada uma delas, e eu vou deixar no final desse vídeo, então é importante que você assista esse vídeo até o final. Primeiro, o Luffy ganha uma recompensa de 30 milhões de beris pelos seus feitos no East Blue. Depois, o Luffy ganha uma recompensa de 100 milhões de beris por derrotar principalmente o Crocodile. Só que ninguém ficou sabendo disso, mas ele ganhou essa recompensa. Depois, sua recompensa pulou para 300 milhões de beris depois dos feitos de Enies Lobby ter desafiado o governo mundial. Depois, a sua recompensa aumentou para 400 milhões de beris depois de tudo que ele fez em Impel Down, em Marineford, ter voltado para Impel Down de novo e depois do time skip. Depois ele ganhou um aumento de 500, ou ele foi para 500 milhões de beris depois de derrotar o do Flamingo. Depois teve sua recompensa triplicada depois que invadiu o território da Big Mom, derrotou os dois generais da doçura dela. E agora, atualmente, teve sua recompensa duplicada, passando de 1 bilhão para 3 bilhões depois de ter derrotado o Kaido. E pela sua aliança em ter derrotado 2 Yonkous. E ele acabou se tornando um Yonkou também. Só que dentre essas recompensas nós temos esse gap de 100 para 300 milhões de beris. O Luffy ganhou essa recompensa e não teve aquela de 200 milhões de beris. Por que será que isso aconteceu? Será que ele não teve feitos o suficiente para ter essa recompensa? Será que ele não era digno de ter essa recompensa dentro do bando? Porque o único personagem que teve uma recompensa de 200 milhões de beris foi o God Usopp. Ele teve, ou foi o único que teve essa recompensa dentro do bando, e os outros que tiveram recompensas não foram especificamente 200 milhões de beris. Só o God que teve essa recompensa. Mas o Luffy também tem recompensas bem determinadas. Suas recompensas não são quebradas. São 30 milhões, 100 milhões, aí poderia ter os 200 milhões, 300, 400, 500, 1 bilhão e meio e 3 bilhões de beris. E o Luffy não teve essa recompensa, só o God Usopp. Vendo em questão de força e feitos, a gente pode considerar que essa não era uma recompensa absurda para o Luffy naquele momento. Ele poderia ter tido essa recompensa, até porque aquele Luffy de 100 milhões derrotou o Crocodile. Aquele Luffy que poderia ser de 200 milhões derrotou o Enel. E se a gente for procurar personagens que atualmente têm recompensa na casa dos 200 milhões de beris, nós vamos pegar quem? O Caribou, que é o irmão do Caribou que a gente conhece, o Bellamy, o Killer, o Bartolomeu, o Squado, o Sai, o Caribou que a gente conhece, o X-Drake, o Fisher Tiger. Então esses personagens, o Luffy seria ou é mais forte que a maioria desses personagens, e era lá naquele momento onde depois que ele derrotou o Enel, ou até depois que ele derrotou o Rob Lute. Então não é uma recompensa absurda que o Luffy não poderia ter. E por quê que ele não teve essa recompensa e só o God Usopp dentro do bando teve em específico, ou exatamente 200 milhões de beris? Eu acredito que existam duas possibilidades e a segunda é a mais plausível para responder essa pergunta. A primeira é que não passa de uma mentira do God Usopp que aconteceu. A gente tem que pegar que as mentiras do God Usopp, elas são um prenúncio daquilo que vai acontecer no futuro. E aí, se vocês lembrarem, quando o Luffy ganhou sua primeira recompensa, que foi 30 milhões de beris, o Usopp falou: essa recompensa não é sua, essa recompensa é minha, porque eu apareço nela. Futuramente, o Usopp ganhou 30 milhões de beris como sua primeira recompensa. Só que, e se a gente elevar essa mentira um pouco mais,
e o Usopp dizer que, ou ele ter roubado uma das recompensas do Luffy pra ele. A partir do momento que ele disse que aquela recompensa não era do Luffy, mas era do Luffy, ele disse, então uma das suas recompensas será minha. E então o Usopp teve essa recompensa de 200 milhões de beris e o Luffy não teve. Até porque a última recompensa do Usopp é também completando uma mentira que aconteceu em relação a ele. Lá em Dressrosa, o Doflamingo deu 5 estrelas pro God Usopp e ele teria uma recompensa de 500 milhões de beris antes mesmo que o Luffy. Só que isso não passava de mentira, o Doflamingo não daria esse dinheiro, só queria que o Usopp fosse morto, e uma mentira relacionada ao Usopp que aconteceu. Então a gente pode imaginar que o Usopp catou uma das recompensas do Luffy e teve essa recompensa de 200 milhões de beris, sendo o único dentro do bando com essa exata recompensa. O Luffy não teve, passou de 100 para 300, e só o Usopp teve essa recompensa que entra ali, nos 200 milhões de beris, muito provavelmente ser por causa dessa mentira, onde ele disse que aquela recompensa não era do Luffy, mas se era, então ele roubou uma recompensa futura, que é de 200 milhões de beris. Só que isso é uma possibilidade. Existe uma segunda possibilidade que é a mais plausível e muito provavelmente foi o que aconteceu. A resposta para o Luffy não ter uma recompensa de 200 milhões de beris é porque no arco específico em que o Luffy ganharia essa recompensa, ninguém ficou sabendo de nada. É exatamente no arco da Ilha do Céu, ou no arco do Enel. No arco onde o Luffy derrotou o Enel, ninguém soube, o governo mundial não soube, a marinha não soube, só o povo do céu. Então foi um acontecimento isolado, onde o Luffy derrotou um inimigo muito poderoso, que se tivesse no Mar Azul, ele teria uma recompensa de 500 milhões de beris, que eu acredito que o Oda falou isso em um SBS, mas eu não vou confirmar porque eu não tenho certeza. Então, o Luffy derrotou esse personagem, e se ele tivesse, todo mundo conhecesse ele no Mar Azul, e a Marinha, o governo mundial, o Luffy teria um aumento de recompensa absurdo por ter vencido ele. Por mais que a Marinha não fosse dizer exatamente que foi o Luffy que derrotou o Enel. Então, o Luffy ter derrotado o Enel lá em cima, ninguém soube. Então não tem como a Marinha dar uma recompensa pro Luffy para aquilo que ela não sabe que ele fez, entendeu? Então essa pode ser a resposta para o Luffy não ter uma recompensa de 200 milhões de beris. Mas eu acredito que a passagem de 100 para 300 milhões de beris foi válida, porque o Luffy foi lesado na sua segunda recompensa, que foi a recompensa depois de derrotar o Crocodile. Até porque a derrota do Crocodile não foi dada para o Luffy. Ele ganhou 100 milhões de beris por participar daquele arco, mas todo o crédito caiu nas mãos do Smoker, e muito provavelmente por causa disso ele se tornou um vice-almirante. Então todos os créditos foram para ele e não para o Luffy, senão o Luffy poderia ter uma recompensa até maior, porque ele derrotou um dos Chichibukais. Só que para a recompensa de 300 milhões de beris, que a sua recompensa triplicou, foi de 100 para 300, foi muito válido. E a gente pode contar que leva tudo isso, leva os créditos da derrota do Crocodile, leva os créditos da derrota do Enel, que ninguém sabe o que aconteceu, leva os créditos dele ter invadido uma das bases da marinha, ou a ilha judiciária, ter feito um pandemônio lá, ser responsável pela derrota do agente mais forte da CP9, e também pela destruição da ilha com o Buster Call, e também podemos contar que ele declarou guerra contra o governo mundial e resgatou a Robin, trouxe ela e adicionou ao seu bando. Então todos esses feitos fizeram a sua recompensa triplicar, porque se o Luffy tivesse tido uma recompensa de 200 milhões de beris, muito provavelmente a sua próxima recompensa teria um aumento só de 100, indo para 300. Então ficaria 100 milhões por ter derrotado o Crocodile, 200 milhões por ter derrotado o Enel, se todo mundo conhecesse ele e soubesse que o Luffy derrotou, e 300 milhões por ele ter invadido a base do governo mundial e ter derrotado o Rob Lute. Então essa aqui pode ter sido a resposta, e o Oda ele só compensou o fato em um arco o Luffy não ter ganhado uma recompensa, porque em cada arco o Luffy ganha um aumento de recompensa. Muito provavelmente para ser assim, e a gente viu na maioria dos arcos,
No East Blue aconteceu assim, depois que derrotou o Crocodile lá no arco de Alabasta, depois que derrotou o Rob Lute também teve esse aumento, e só não teve na Ilha do Céu Skype porque o governo mundial não sabe. Mas depois teve um aumento de recompensa pelo que ele fez na prisão de Impel Down, na guerra de Marineford, e ter voltado depois do time skip, também ganhou uma recompensa. Ó, vê só o aumento de recompensa que ele teve por derrotar um dos Chichibukais mais fortes, que é o do Flamingo. Ele passou de 400 para 500 milhões de beris. Vê só, o Oda tem essa questão de ir aumentando a recompensa do Luffy de 100 em 100 milhões de beris. E aí eu acredito que ele só não teve porque participou de um arco isolado, que ninguém soube. Mas essas duas respostas, ou esses dois pontos, podem se complementar. A mentira do Usopp, que uma das recompensas do Luffy seria dele, aconteceu. O God Usopp ganhou a recompensa de 200 milhões de beris. E isso casa com o momento em que o Luffy lutou em um local em que o governo mundial não conhece. Então acredito que ou é uma resposta ou é outra, acredito mais na segunda, mas também pode ser um misto das duas. Então as mentiras do Usopp não podem ser desprezadas, elas são um prenúncio daquilo que vai acontecer. Então ele disse aqui, me dá essa recompensa de 200 milhões de beris aqui. Então é isso que eu trouxe nesse vídeo aqui para vocês e quero saber a sua opinião. Você acredita que realmente pode ter acontecido assim? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!